aqui a gente, então, através de todos esses fatores, através desse esqueminha, a gente consegue entender diversos, diferentes cenários. Então, por exemplo, a gente consegue entender como que esses fatores influenciam durante o exercício dinâmico. Porque qual que é o sistema nervoso que está atuante durante o exercício? Simpático ou parasimpático? É o simpático, né? Então, é o sistema daquele sistema de luta e fuga, o sistema de estresse. Então, se o sistema simpático ele é estimulado durante o exercício, ele aumenta a frequência cardíaca, ele aumenta a disponibilidade de cálcio, ele aumenta o retorno venoso, consequentemente, ele aumenta todos esses fatores, aumentando o débito cardíaco. E se a gente falou que o débito cardíaco é o fluxo de sangue gerado pelo ventrículo, e o exercício depende, aliás, as células dependem do sangue para trabalhar, então é importante que esse débito cardíaco seja regulado durante o exercício para oferecer mais sangue, né, para disponibilizar mais sangue para as trocas metabólicas ocorrerem e as células funcionarem bem durante o exercício. E a gente também consegue entender através desses fatores o efeito do exercício a longo prazo. Então, o exercício a longo prazo, ele faz com que haja um aumento recorrente da carga que chega para o coração. É lógico, isso de forma não excessiva. Esse aumento da carga a longo prazo gera um remodelamento do ventrículo. Ou seja, ele gera uma hipertrofia cardíaca funcional. Lembra que a gente comentou lá no comecinho, naquela revisão de anatomia? Por quê? Porque a gente está falando que o coração ele é formado principalmente de cardiomiócitos, ou seja, células musculares. Se são células musculares, elas também sofrem influência, ou seja, elas também podem aumentar, hipertrofiar. Então, se eu aumento a carga por conta que o exercício a longo prazo, todo momento eu estou estimulando o retorno venoso maior, então eu estou estimulando essa força contrátil, eu acabo hipertrofiando essa parede do ventrículo, e com isso eu aumento a força de contração, eu aumento o volume sistólico desse indivíduo. Só que olha só, aliás, só um detalhe aqui, de novo, a gente está falando de uma hipertrofia cardíaca funcional, a gente não está falando da hipertrofia cardíaca patológica, e isso promovida por alguns anabolizantes ou até algumas patologias. A gente está falando nela em níveis funcionais, tá? Níveis fisiológicos, digamos assim, normais. Então, vocês conseguem reparar que apesar da força contrátil desse indivíduo estar mais forte, né? Força contrátil mais forte não, né? Mas uma maior força contrátil desse ventrículo, produzindo maior volume sistólico, ele não aumenta o débito cardíaco, isso em repouso, ou seja, no basal não aumenta o débito cardíaco? Por que vocês imaginariam isso? Por que o débito cardíaco, ele não, apesar do volume sistólico aumentar, o débito cardíaco basal desse indivíduo, ele não é tão diferente de um indivíduo sedentário, por exemplo? Porque lembra que existe um efeito do exercício também na frequência cardíaca, naquela chamada bradicardia de repouso? Ou seja, a longo prazo, um dos efeitos do exercício é uma frequência cardíaca reduzida no indivíduo em repouso. Então, se a frequência cardíaca está reduzida e o volume sistólico está levemente aumentado, dá quase que elas por elas. Ou seja, o débito cardíaco, ele fica, quando comparado a um indivíduo sedentário, ele não tem grandes diferenças. Só que já durante o exercício, aí sim que há uma grande diferença que a gente pode observar. Por quê? Porque durante o exercício, a frequência cardíaca ela é estimulada, o volume sistólico é estimulado também, por conta do efeito do sistema simpático. Então, durante o exercício, o indivíduo treinado possui um débito cardíaco muito maior do que um indivíduo sedentário, e isso tem uma eficiência muito grande, por isso que permite que os órgãos, né, principalmente a musculatura esquelética, funcione adequadamente nesse indivíduo treinado. E através desses fatores, a gente também consegue entender o efeito da insuficiência cardíaca. Por quê? Porque a insuficiência cardíaca, como a gente também viu brevemente lá atrás,
ela diminui a força contrátil do coração, do ventrículo esquerdo no caso. Então, se o ventrículo esquerdo, por conta dessa insuficiência, ele está contraindo de uma forma mais frágil, de uma forma mais prejudicada, o volume sistólico também está sendo prejudicado. Consequentemente, o débito cardíaco desse indivíduo também é prejudicado. Ou seja, o fluxo de sangue que o coração deveria estar gerando, os ventrículos deveria estar gerando na artéria, na aorta e assim por diante, ela está prejudicada. Consequentemente, o fluxo de sangue que está chegando nas regiões subsequentes também está prejudicado. E a gente entende por que do uso de fármacos cardiotônicos como uma das estratégias terapêuticas na insuficiência cardíaca, porque fármacos cardiotônicos, como a gente viu lá atrás, ela aumenta a disponibilidade de canais de cálcio. Se eu tenho maior quantidade de canais de cálcio, maior disponibilidade de canais de cálcio, eu regulo a força contrátil, eu regulo o volume sistólico e, portanto, eu tento regular o débito cardíaco desse indivíduo insuficiente.